Você já deve ter percebido que a cada ano o clima fica mais quente. E fica mesmo. Uma pesquisa apontou um aumento de 0,8 graus Celsius em Belém nos últimos 80 anos. O crescimento desordenado, ele faz o quê? Com que o vento circule menos, com que o calor seja absorvido e com que aumente a temperatura, formando ilhas de calor. No nosso período de chuvas, que vai de janeiro a março, o calor não dá trégua. O jeito é beber muita água e se proteger do sol. Mas as ações humanas também contribuem para o aumento da temperatura. Gases na atmosfera, falta de árvores e inúmeros prédios podem deixar o clima mais quente nas cidades. E foi o que aconteceu com Belém, que sofreu uma elevação de temperatura nos últimos 80 anos. Na Amazônia, em todo o começo de ano, a previsão do tempo é a mesma. Pancadas de chuvas ao longo do dia ou tempo nublado, com chuvas a qualquer hora. Mas quando a água para de cair, vem o calor e a sensação é... péssima. Até porque é uma queimadura muito abafada. Sufocada, porque agonia bastante. A sensação nas ruas tem respaldo científico. O Instituto de Meteorologia do Pará identificou um aumento de temperatura de 0,8 graus Celsius em Belém nos últimos 80 anos. No período de 30 a 60, você vê que de 1923 até 1967, as temperaturas, a maioria, ficaram abaixo de 35 graus. A partir de 1973, teve a tendência aos extremos acontecer. Ou seja, nós estamos tendo extremos de chuvas, o vento está tendo rajadas mais intensas, as temperaturas em alguns dias alcançam padrões atípicos, muito atípicos. Foi justamente na década de 1970 que começaram as discussões sobre os problemas ambientais do planeta. E durante o período da pesquisa, os anos mais quentes foram 1982 e 2004, com temperaturas acima de 37 graus. E apesar de Belém ser cercada por rios, a variação de temperatura da cidade depende diretamente da movimentação dos oceanos. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz, variação interdecadal e tendências climáticas no Pará. Foi associado El Niño, Lanínias e oscilação decadal do Pacífico. E eu já estou constatando que a variabilidade das temperaturas estão associadas à fase fria e à fase quente do Oceano Pacífico Equatorial. A temperatura média em Belém varia entre 29 e 36 graus Celsius ao longo do ano. A combinação asfalto, concreto, crescimento urbano e falta de árvores contribuem para o aumento da temperatura em uma cidade. Belém é uma cidade que, infelizmente, ela foi muito mal planejada. Ela cresceu de maneira desorganizada. Porém, a nossa orla ela é quase toda fechada. Certo? Ou seja, isso é um indicativo de que impede a passagem do vento. Então, o crescimento desordenado, ele faz o quê? Com que o vento circule menos, com que o calor seja absorvido e com que aumente a temperatura, formando ilhas de calor. Outro fator que agrava a sensação de calor é a umidade. No período chuvoso, chega a 90%. Uma agonia, vontade de tomar banho toda hora. A água é um ótimo condutor de calor. Então, o que acontece em Belém? Choveu, a ideia é que nesse momento ameniza a temperatura. Logo após a chuva, começa a evaporação, principalmente dos materiais que nós temos, asfalto, concreto, calçada. Então, isso é o que faz com que a água ela evapore e, consequentemente, absorva o calor. Então, o que a gente sente? Aquela sensação térmica que o calor aumentou, que a gente fica extremamente suado, úmido. Leonardo Neves coordena uma pesquisa sobre a variação de temperatura em 2 bairros de Belém. O trabalho é realizado pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Mas uma coisa que a gente está percebendo também são os materiais. Então, o solo muito impermeabilizado, com asfalto, com concreto, ele é um indicativo de que a temperatura pode-se absorver mais calor e a temperatura tende a aumentar. A ausência de vegetação é um outro papel fundamental. Os alunos, eles têm 3 horários ao longo do dia no qual eles fazem essa coleta, né? Que é às 7 horas da manhã, às 13 horas e às 17 horas, né, da tarde. Então, em cada ponto, né, em cada local, né, de coleta,
eles se distribuem e fazem, na verdade, a identificação, a coleta dos dados, analisando a questão da variação da temperatura mínima e temperatura máxima, assim como umidade. A ideia da nossa pesquisa é justamente dar esse enfoque de soluções. Então a gente não quer somente coletar as informações puras e simplesmente. A gente quer coletar as informações e dar proposições de melhoria. Então, Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, mas aonde? Nós temos muito pouca vegetação. Então, uma das coisas que com certeza amenizam a temperatura, fazem com que ela possa diminuir, seria justamente a vegetação. Então, isso com certeza vai ser uma proposta, planejar melhor os espaços urbanos.